Podcasts. Salve, 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 seus coisas lindas! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast. Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. Eu sou o Bruno Lopes. Eu sou Priscila Fantin e hoje a gente está aqui com uma convidada que é uma grande amiga de longa data. É alguém que eu admiro muito, não só pela carreira dela, mas também como pessoa. A gente tá junto aí, tem tanta figurinha pra trocar. Estamos falando com Vanessa Camargo. Tô feliz de estar aqui, meus amores. Linda. Casal que eu amo, casal que a gente admira, que a gente quer ser igual. Coisas lindas. Sim, obrigada, Prizinha. Sou amiga da Pri há muitos anos e ela me apresentou essa joia rara, essa pessoa que é incrível, Bruninho também. Tô feliz de estar aqui nesse projeto de vocês. Obrigada demais de estar Imagina. aqui. A gente tá mega feliz, assim, a gente tá começando realmente com o pé direito, com pessoas mais do que especiais, não só pro grande público, né, pro Brasil inteiro, mas principalmente pra gente. Já que é tão importante a gente falar de amor, que seja com pessoas que a gente ama. Não é verdade, amor? É verdade. E a gente tem tanta... A gente tem um amor, né, que eu acho que pode até a gente exemplificar aqui. Mas primeiro eu vou começar... porque eu ia falar do nosso amor, porque a gente pode ficar 3 anos sem se ver, sem se falar, que quando a gente se fala é a mesma coisa, né? Tá no mesmo lugar, o mesmo carinho, a mesma intimidade. E quando a gente vai perceber, a gente tá passando pela mesma fase pessoal junta, sem saber, e aí vai trocando. Enfim, a gente tem muita identificação. Então, acho que a gente pode falar disso daqui a pouco, pra exemplificar esse tipo de amor. Acho que tem muita gente que vive isso, né? Esse tipo de amor que o tempo não muda. É a amizade, né? A amizade é amor. Né? E eu acho que é o lado mais genuíno do amor, né? Onde você realmente não escraviza a pessoa, você não quer realmente ancorar ela ali do seu lado, mas simplesmente você deixa a pessoa ser ela, deixa ela livre para ela poder viver a vida. Respeita seus momentos, né, de conchinha, que às vezes a gente tem. E valoriza quando tá junto. E a aí amiga, realmente... quando encontra, né, uma pessoa maravilhosa na vida, ela se dá uma sumida, aí a gente tem que entender que ela tá ali descobrindo. Depois ela volta. Mas eu também faço isso, tá, gente? É que a gente tem esses momentos conchinha, né? Na nossa vida a gente teve vários momentos, assim, de parar um pouco de ter que se amar um pouco, né? A gente ficar no nosso silêncio, às vezes, né? Mesmo a gente sabendo que a gente tem pessoas que a gente pode contar, que a gente tem pessoas queridas do nosso lado, tem um momento que a gente precisa do nosso silêncio pra se escutar e até entender o processo de amor com você mesmo, assim, que o silêncio é um processo de amor em construção por você, sabe? E eu sou uma pessoa que tô ficando muito em silêncio ultimamente, mas tá tudo bem. Tá se amando muito. A gente tá construindo, chegando lá. Que foi um pouco do que você escreveu naquela carta, né? Foi. É um pouco disso, assim, né? Desse lugar seu com você mesmo, de se reconstruir, de se construir, de se preencher, desse momento necessário, dessa pausa necessária de você com você mesmo. E eu acho que esse é um dos amores mais lindos, genuínos e fortes que tem. Porque a partir disso a gente consegue amar o mundo, né? Aí sim a gente consegue sair pro mundo, né? Eu tô descobrindo, assim, sabe, o que é o amor. Porque eu li um livro que me marcou muito, eu tenho que falar, porque é um livro que chama Amor, Liberdade e Solitude, do Osho. É um cara polêmico que muita gente... eu vi lá o documentário, eu não acho o Osho. Sim. Eu acho que é uma besteira. A gente tem que aprender a julgar as coisas com os nossos olhos. E aí eu acabei lendo o livro, não deixei nada me influenciar sobre o que eu vi de fora e fui ler esse livro. E eu tive um choque, assim, é um livro que eu não consegui terminar de ler. Eu vou chego num ponto, eu volto, tudo de novo. E aí, sabe o que aconteceu isso com você? De você ficar num livro eternamente, eu leio outros livros, mas esse livro eu fico voltando. Sim. Que seria pra entender de outra forma, entender pra melhor. Pra ouvir de novo, porque ele é um livro que me tirou, assim, falei, peraí. Quando eu descobri, eu não amo, eu não sei amar. E aí falei, meu Deus, então o que eu achava que era amor, não é amor, é apego, é carência, é o que você falou de ancorar e de possessão, né, de ter as coisas. Então, se eu amo, são minhas coisas, é meu, é perto de mim. E o amor não tem nada a ver com isso, o amor é o contrário de qualquer tipo de apego. E aí eu fui entendendo, aí eu falei, meu Deus, peraí, então eu preciso aprender a amar tudo de novo. E aí esse livro me abriu para outros lugares
né? E, obviamente, já estou num processo longo de autoconhecimento desde setembro de 2019, quando eu percebi, depois de uma situação que aconteceu na minha vida, que eu falei, peraí, onde eu tô indo, né? O que eu tô fazendo comigo? E aí eu tive que... Vamos voltar pra terapia, vamos voltar, não sei o quê. Vamos lá, vamos organizar as ideias. E aí comecei a... Tá bom, joga a merda no ventilador que eu tô afim de ver, sabe? E ficar sóbria nesse processo. Quando eu digo sóbria, é no sentido muito... Vamos encarar, vamos lá, sem fuguinhas, sem né? fugas. Uhum. Isso pode ser bebida, pode ser... E às vezes é a própria mente te manipulando a não entrar no buraco da Pode dor. ser ver né? uma série. Joguinho, sim, sabe? Você Distração. sair do foco, né? E eu fiquei muito nisso. Aí veio a pandemia, que acho que forçou todo mundo a olhar pra dentro. Pra mim foi muito forte isso, porque eu já tava no processo. Aí de repente veio a pandemia, parou tudo. E pra gente, o nosso trabalho realmente foi um dos que teve que parar, e a gente teve que mudar tudo. Eu tava cheia de planos, cheia de distrações pra fazer. Shows marcados e tudo 20 mais. 20 anos de carreira, tinha uma turnê, ia fazer um DVD, ia Sim. fazer... Parou tudo. E aí eu fiquei, e aí? Vamos lá, vamos estudar, continuar estudando. E fiquei nesse processo. Aí muitas coisas aconteceram. Foi um ano extremamente... 2020 tem sido um ano muito desafiador, porque a gente tá tendo perdas, eu tive que lidar com luto. Sim. Em menos de um ano, eu perdi 3 pessoas muito importantes pra mim. E aí eu falei, caracoles, né? Eu pedi pra poder evoluir, mas veio assim, ó. Trabalha, O ensinamento veio mesmo, né? Veio assim, eu acho que eu pedi tanto pra ser. Joga aí as provas, vamos lá. E veio, E assim. veio. E Mas- tá vindo, assim, mas é um processo muito gostoso. E é um processo longo. Você falou que começou, né, está nesse processo de autoconhecimento, e eu acho que ele não acaba nunca, na real, assim, né? Então, Eu acho que essa foi um pouco da meu desespero. Eu achei que um aninho eu tava, nossa, eu vou virar Madre Vou me Teresa. conhecer e Vou pronto. virar, tipo, Mas Não É meio dá. que como a vida te fez chegar num lugar onde você teve que parar realmente pra poder se olhar, se autoanalisar, enxergar seus erros, seus defeitos, seus problemas, pra começar uma ressignificação e aí botar realmente a engrenagem pra rolar no lugar certo. sim. Mas tem gente que já consegue fazer isso desde antes, né? Às vezes se você consegue, se você tem essa capacidade de fazer antes, você vai fazendo um pouquinho, às vezes o sofrimento é menor na intensidade de quando você já tem uma vida construída, uma carreira tipo construída, você. um casamento Você construído. consegue ir fazendo as Não, mas coisas. é porque tem gente Porque que eu me consegue. identifico total Não, com essa sim. fala sua, Eu e a Priscila né? cair em cima da cabeça, cara. É tipo isso. Cair em cima. Puta, agora não tem mais. A goteira. Daí a gente deixou a goteira, né? Sim. E ficamos só pondo balde embaixo da. Sim. Desaba tudo de Aí uma vez, desabou né? lá o negócio, a gente agora tá construindo todo, né? Como é que chama? A telha lá. Eu falei pra ele uma vez Gesso, telha, que eu era tipo um barraco, né? Que foi sendo construído com pedaços de materiais diferentes, assim, e que aquilo desabou, né? Não tinha estrutura, não tinha fundamento. Que agora eu tive que fazer toda a fundação de novo, toda a estrutura, Mas toda a base. mas eu acho que isso é importante, porque a vida te colocou nesse lugar onde você, olha só, você já tem ou vai ter que correr atrás de ferramentas para poder construir a sua casa sólida mesmo, para você poder morar o resto da sua vida. E que isso não vai te travar. Isso não é um problema, isso não pode ser encarado como uma dor que vai te impedir de se movimentar. Para que Sim. você consiga, de repente, começar a criar realmente vários tipos de doenças mentais. Isso tem que ser um lugar onde, assim, a vida falou assim, ok, dá uma olhadinha pra você, comece a realmente fazer carinho em você, Sim. se olhar, se amar, se respeitar e começar a botar realmente as coisas nos seus devidos lugares para que você possa se engrandecer. E não simplesmente você parar e ficar com medo e começar a ir Sim. para um outro lugar, o lugar do medo, da Sim. doença. É que é um problema, é um processo que dói, né? Sim, muito. A gente se autoconhecer, a gente conhecer os nossos monstros, chamar todo mundo aqui pra cima e falar, tá, quem é você, qual é o seu nome, como é que eu lido com você? A gente tem que tirar todos aquilo que a gente abafou desde sempre, né? Desde que nasceu. Desde que nasceu, porque disseram pra gente que não era pra ser daquela Não é bonita, forma. meninas. Não é legal. Você não vai ser amada assim, ninguém vai gostar de você. Exato. Esconde isso aí. A gente vai escondendo e É uma hora isso. eles começam a gritar e machucar a gente lá dentro, até a hora que a gente pega ele e fala, e aí? Como é que a gente vai conviver junto, Sim. né? E isso tudo dói muito, assim, né? Então, às vezes... Olha só, que agora eu pensei que você falou isso. Às vezes, pelo menos eu posso dizer isso, né?
a própria doença mental, que você falou, o transtorno, né, a disfunção, ele vem pra te colocar nesse lugar, Concordo. Sim, Concordo. sim. né? Mas aí a Concordo. vida te colocou a situação para que você consiga superá-la e não Sim. travar Sim, a ponto de você não conseguir sair mais da toca. É. sim. Porque é claro que quando você entra nesse lugar, é extremamente importante as pessoas que estão à sua volta Isso que te eu ia darem falar, né? suporte. Ter o suporte, ter o apoio. E às vezes isso não acontece, porque ainda é realmente Sim. um mito, assim, são doenças ainda que as pessoas não conseguem acreditar. Que o outro porque tem. é muito místico, eu acho, né? É. Como é que uma pessoa que tem uma carreira consolidada como as duas, que estão no lugar onde as duas realmente todo mundo sonhou, todo mundo idealizou, de fama, de trabalho, de dinheiro, pode de repente chegar e falar, não, mas eu tenho um problema, eu não consigo me enxergar, não consigo me identificar. Eu tenho vazio. Como você tem vazio? Você tem tudo, menina. Uhum. E o que é tudo, né? Nossa, gente, que eu que é li esses dias, acho que ontem, uma frase que é assim: o vazio ocupa um lugar imenso. Que bonito. Não é? É verdade. E é. Se a gente deixa o vazio, ele vira É. um rombo, né? E a Sim. gente tem que entender o porquê. Eu acho que a doença mental, que é pra mim uma das grandes epidemias do mundo, é depressão e pânico. Transtorno de Sim. ansiedade. Ansiedade, assim, é difícil você ver uma pessoa que não saiba o que é uma crise de ansiedade. Sim. Até as crianças estão tendo, até pelo mundo todo. Então, eu digo que a doença mental, né? Eu não gosto de falar doença. Não sei É o porque- transtorno. Eu não gosto de falar porque doença é porque- uma disfunção. É, porque eu acho que é Estigmatiza. a falta talvez de coisas, mas quando a gente tem a possibilidade de perceber uma depressão, de perceber um lugar que a gente tá com esse incômodo de alguma forma na nossa mente, pra mim é uma grande bênção. Porque é a forma que talvez é que tem gente que realmente tem uma possibilidade de ir aos pouquinhos, que nem você falou, de não precisar apanhar Uhum, da vida uhum, pra aprender alguma coisa. E Sim. tem gente que precisa ter um chacoalhão. uhum. Então, quando vem esse chacoalhão, que é uma depressão, alguma coisa, pra mim é um chamado pra despertar. Sim. Total. E esse chamado, ele é um chamado que precisa ser consciente, ser consistente, mas cada caso é um caso, lógico. Então, tem pessoas... Eu, por exemplo, estou num caso de compulsão e de transtorno, só que eu não tô tratando com remédio, mas Sim. eu tô intensa na terapia. Então, Uhum. foi a minha escolha, porque eu já tratei com remédio lá atrás, precisei do remédio, me ajudou e soube sair. Então, eu fiquei 6 meses num remédio ansiolítico, aí eu saí, eu tinha 21, 22. Acho que 22. Acho que foi. 22. Aí eu saí. E aí, só que o que aconteceu comigo? Eu fui no remédio e não fui e da terapia, não terminei o trabalho. O que aconteceu? Eu não resolvi nada, Sim. né? Eu distraí tudo e É. a vida foi. Você anestesiou as coisas. Anestesiei. Agora, sei lá, Você cuidou do sintoma e não cuidou da raiz. 15 anos depois, com a pandemia, raiz tá lá. tudo veio assim, blum. Aí eu falei, nossa, as mesmas coisas que eu tinha lá atrás estão aqui. Sempre estiveram, Sempre né? estiveram e eu não resolvi nada. Então, É. por que eu continuo com esse medo absurdo de morte? Esse medo absurdo de não sei o quê. Esse medo absurdo... E aí, na verdade, o que eu fiz agora? Bom, agora eu vou ter que encarar. Uhum. Remédio, não resolvi não ir. Mas eu estou muito bem acompanhada, tá? E não é a mesma coisa pra ninguém. Então, cada um tem que estar com o seu médico, tem que estar seguro. Sim. No meu caso, eu tô muito assistida por terapeutas que falam, vamos embora sem remédio porque você tá cuidando. Sim. E aí, o processo é lento, é mais lento, Uhum. é mais doloroso, porque você tem que lidar e aprender a ser confortável com uma crise de pânico, que é uma coisa dificílima. Uhum. Porque você aprender, eu estou tendo, e aceitar, Sim. e estar confortável com o desconforto, sem É. um remédio, É um desafio, um né? negócio que É. né? Então, é um processo ao mesmo tempo que tá doloroso, mas eu me emociono falando dele. Porque ele está me levando para lugares Libertadores. libertadores como ser humano. Eu tô me tornando uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, um ser humano decente.
De olhar pro outro, assim, eu tô até gelada, desculpa, amor. Não é emoção, não, eu tô só com frio eu tô mesmo. gelada porque a minha mão nunca esquenta. Capricórnio, as pessoas ficam assim, falam, nossa, eu tô morta. Não é real. Nossa, eu tô morta. Minha mão não esquenta. Ai, mas foi muito lindo, porque, mais uma vez, eu me identifico muito. A gente... Eu e Priscila, a gente é muito é tipo irmã a mesma gêmea, pessoa, gente. quase, né? É isso que a gente falou, a gente já ficou longe, se e aí quando se constrói- encontra, amiga, você tá vivendo isso? Eu também. É louco. Que louco, É né? louco. E esse processo? E a importância de quem tá perto de você, né? Dentro desse Sim. processo de poder respeitar não só as crises que você tem ou as novas descobertas que você tá tendo, um novo comportamento que isso tá gerando, mas Nossa, também um novo comportamento. É, Depois a gente fala disso também, porque isso gera uma estranheza. Toda a engrenagem Sim. vai mudando. As a pessoas engrenagem começam a te toda. estranhar também de um grau e você fala, nossa, E pessoas próximas, né? próximas. E não respeitam. Ou respeitam. Depende da pessoa, mas assim, Sim. tem gente que fala, pô, você tá muito respondona. É. Já ouvi isso, você tá muito assim. Eu falei, eu tô saindo da toca, fia. Agora sim. Me deixa. Pega aqui Você não- agora. agora eu vou sair. Já ouvi, tipo assim. Existem milhões de situações, e eu já ouvi desde frescura, Sim. e de pessoas que eu amo, tipo, você não tem problema. E aí eu tenho Aham. que ter muita paciência e falar, qual é o problema que você imagina que eu não tenha? Aham. É esse. Simplesmente, a minha ansiedade não vem disso, vem de outro lugar. Então é muito difícil explicar pra quem não tá vivendo a mesma coisa, que a sua necessidade, aquilo que tá saindo pra fora, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com contas a pagar, com... o meu caso tem a ver com um pouco de saúde também, porque a minha saúde deu uma bagunçada e isso me gerou um estresse também, mas a gente tá arrumando, graças a Deus, são coisas que eu posso arrumar. Pai nosso, graças a Deus. Então não é uma doença que eu não consiga resolver, que é um hipotiroidismo, que mexe com a gente e tal, mas gera uma ansiedade Sim, danada. claro. Então quem tem sabe o que eu tô falando. Porque só quem conhece hipotiroidismo sabe que é um negócio ruim pra caramba. Então, assim, a gente não tem a ver com questões de trabalho, questão de você... Tem a ver com o ser. Uhum. Ser. Ser. Então, é como se eu tivesse a vida inteira construído uma Vanessa idealizada e eu estivesse vivendo sobre esse prisma dessa Vanessa idealizada. E eu achava que eu era ela. Então, essa Vanessa idealizada é uma Vanessa que não perde, uma Vanessa que é perfeita, que é amiga, presente, que... Divertida. É um ser muito idealizado. Porque esse é o ser que eu acreditava que poderia ser amado pelas pessoas. Então, o que aconteceu? A gente... É muito difícil, ainda mais na geração que a gente vive, ter tido uma criação onde o amor próprio foi trabalhado com muita firmeza ali. Então, talvez, não é por culpa de pais, porque também isso Sim, sabe não, que não tem vem de nada a longe. ver. Às vezes. Mas quantas vezes a gente ouve, a gente aprendeu, quando a gente não tinha condição de Não tinha assimilar, discernimento suficiente para também. assimilar as coisas, de que você precisava ter e ser alguma coisa para ser amada. Porque você sendo simplesmente você, natural, não poderia. Você tinha que conter instintos, emoções e pensamentos. A gente foi aprendendo a esconder esses lugares em lugares muito lá dentro, Sim. né? De certa forma. Então, pensamentos. Então, um pensamento próprio, a gente tem medo de falar. Porque a gente tem que ir com a manada. Peraí, mas eu penso diferente. Eu não acredito em casamento. Ah, não, mas a manada acredita. Vai. Eu não acredito que a gente tem... Não, mas a manada... Então, pessoa tem que ter muita coragem, muita força para uma criança e um adolescente conseguir já chegar lá na fase adulta, sim. Mas todos nós temos a oportunidade, quando a gente toma consciência da gente, de escolher. Ou a gente vai seguir os nossos Ou a gente, nossa ou família, o protocolo da nosso sociedade. protocolo de tudo isso que veio, os seus ancestrais vão seguir, ou você vai ser o ponta de lança. Você vai falar, obrigada pela bagagem, mas eu vou fazer minha história. Agora é minha vez, sabe? E Vou aí jogar tem que ter minha muita lança. coragem pra fazer isso. E aí é doloroso, esse processo é doloroso, porque você vai, peraí, mas isso aqui Mesmo não que você sou tenha eu. apoio, você é um processo solitário. Solitaríssimo, não tem total. como. Você pode até ter um ombro, falar, Sim. amiga, tô aqui, hoje eu tô zoada, vamos ficar junto? Mas não tem como alguém falar e entrar dentro de não você tem. e E mudar resolver isso. por Não você, tem né? como Mas a resolverem. terapia, eu sou muito fã. Porque Um bom terapeuta. você com terapia, você fala
enquanto você está colocando o seu problema, externalizando o seu problema para o terapeuta, que no meu caso, usei muito o Bruno nesse sentido, né? Ele foi meu ouvido para muita coisa e meu espelho para muita coisa. Que pode ser uma pessoa que possa te ouvir, só isso, né? E acolher e credibilizar o que você está dizendo, né? O que você está sentindo, né? Falar, isso é frescura, não é possível, não tem como, Alguém ouvir, que credibilize, né, escute, você vai acabar se ouvindo e você vai acabar se trabalhando no simples fato de você ter esse interlocutor, esse espelho, essa confidência, né? Ter essa confiança essa é a lindeza da terapia, em alguém. é você se ouvir. Você tirar de dentro, perceber o que você tá falando, porque o que você tá falando é aquilo que realmente você tá sentindo e saber que alguém pode realmente te direcionar. Está te ouvindo de verdade. Tem alguém te ouvindo de verdade. Porque esse é o problema. Mesmo que as pessoas que amam a gente, elas acho que ficam tão ansiosas em querer te ajudar e tem tantas ideias do que elas acham que é certo. Então, sem perceber, elas te prejudicam, porque elas querem que você faça o caminho que elas acham que você tem que fazer. E não estão prontas para te ouvir. Então, a escuta, que é essa escuta de não julgamento, de somente ouvir e credibilizar, é real o que você está sentindo, eu não vou colocar nada nessa bagagem a mais para você, só precisa ser ouvida, é muito difícil as pessoas terem. Então, por isso que é um trabalho solitário, por isso que eu sou fã da terapia, porque se você tem uma boa terapeuta, você sabe que ela está te ouvindo. Sim. E eu sou muito fã, que eu tenho feito muito ultimamente, de ler livros que são de pessoas que passaram por esse processo, Eckhart Tolle, você falou o Greg Braden, não sei falar o nome dele, o Braden, várias pessoas que são assim, que eu leio e ponho um caderno do meu lado e eu vou colocando minhas ideias daquilo ali. É sensacional. É incrível. É o seu ponto de apoio também. Eu usei muito o Bruno pra isso, me soou muito estranho ter falado a palavra usei. Não gostei de... Mas me usa. Eu uso. Mas é porque eu acho que a gente realmente... É difícil você parar dentro de uma sociedade que já te impõe um monte de coisa. O que é certo, o que é errado, o que a mulher deve fazer, o que ela não deve fazer, como é que o homem tem que ser, como é que o homem tem que ser. O machismo que vem lá de trás, onde o homem não pode usar cor de rosa. E hoje, mesmo hoje, quando você sabe que realmente isso já não é mais uma coisa... que a gente já conseguiu realmente vencer... entre aspas, esse preconceito, a gente ainda recebe muito preconceito. Eu recebo direto. Como é que seu tênis é rosa? Por que você usa... Por que rosa é sua cor preferida? Por que tudo tem que ter um pouquinho de rosa? Você não é gay. E sabe umas coisas que são muito ridículas, assim? Sim. E não tô falando de pessoas que não têm acesso à cultura, ou aquele hater que é da internet, que fica lá, que você não sabe quem é, você não tem... Não, eu tô falando de pessoas muito próximas. E essas pessoas próximas que você, depois de um tempo, quando você começa a entender que às vezes não é só uma brincadeira, você começa a realmente se afastar e tirar da sua vida, porque é melhor. Mas é porque ela foi construída daquela ideia. E na verdade é o que eu falo assim, pra você começar um processo de autoconhecimento, que eu acho que todos nós deveríamos fazer, todos os seres humanos, porque eu acho que o nosso mundo estaria muito melhor, que é esse acolhimento a si mesmo, a gente tem que começar a se questionar, o que é meu? O que eu sou? Mas o que eu sou, não é? Eu sou teimada. Você não é nada. Você não sabe o que você é. Você é uma folha em branco. Te colocaram um monte de coisa e você foi carregando malas que não são suas. O que é de verdade seu? O que bate no seu coração forte? O que te move? E esse é um questionamento muito importante que demora a vida inteira. Porque ela vai estar sempre em construção. Sim. E esse é o sentido da vida. Exato. Por isso que eu acredito em vidas fora daqui. Porque senão não teria sentido. Esse trabalho todo ia acabar aqui. Imagina. Eu vou evoluir para quê? Eu vou chegar onde depois disso? Tenho 20 anos. Eu vou comer tudo. Eu vou pegar tudo pra mim. Então não tem sentido. Tem que ter alguma coisa, né? Senão... É isso, eu quase falei palavrão. Pode falar, aqui a gente tá. Mas esse sentido. Então o autoconhecimento, quando você questiona, eu tive que me questionar coisas assim. Eu canto porque eu amo cantar e tem sentido e propósito pra mim. Ou, por exemplo, eu queria ficar próxima do meu pai. Ter um assunto em comum com meu pai. Entendi. E tinha a ver com isso. Então eu tive que fazer um processo de vou testar se eu amo. Vou testar o quanto eu amo isso aqui.
E aí, graças a Deus, cheguei à conclusão que sim. Senão ia ser mais uma crise de existência. Nessa hora todos os fãs estão, ai, pelo amor de Deus. Não, mas essa crise de existência me acabar comigo. Mas podia acontecer Podia isso. super. E aí você tem que ter coragem pra enfrentar isso, porque isso pode mudar todo E coragem de ciclo. mudar. E coragem de falar, não é esse caminho que eu quero, não é essa carreira que eu quero. Agora eu vou ser física. Vou ser né? física, vou estudar astronomia e eu vou, tipo... temos que normalizar o mudar de carreira depois dos 30, por exemplo, mudar, né? Porque é isso que é lindo. O E mudar faz Tentar, parte. você tá tentando, você tá indo. Você Água tá parada da seguindo. dengue. Entendeu? É isso. Corpo parado, mente parada, pessoa parada, morre. Morre em vida. Então, o mudar, o transformar e buscar isso é o que me move. A vida. Quando eu me sinto... Quer me matar? É quando eu fico presa numa situação. Quando eu não consigo, eu fico travada, eu não consigo resolver, eu não consigo fazer nada. Aí eu fico... E olha o que é. Isso que você acabou de falar é nada mais, nada menos do que uma crise de pânico, por exemplo. Ela faz isso com você. Ela te trava. E as pessoas acham que crise de pânico é uma coisa exorbitante, que a pessoa arranca os cabelos e entra e chora e grita. E às vezes é uma crise de pânico que é muito pequena e às vezes a pessoa vai... Quando entender o que é uma crise de pânico, vai ver que às vezes ela já vivenciou várias vezes aquilo na vida. Soube lidar muito bem com aquilo e passou por ela, mas assim, todo mundo tem um pouco desse momento de parar e falar assim, caralho, e agora? Apesar de ser um lugar que eu falo pra mim, eu não desejo pro meu pior inimigo. Sim. Eu não tenho inimigo hoje, mas eu não desejo, porque é um lugar escuro, é um lugar difícil. E por exemplo, quem tem a primeira, tem um outro problema e percebe que teve uma crise de pânico, começa a ter medo de ter a segunda. Aí, filho, vai vira um negócio. E por mais que você tenha racionalidade, capacidade, é um processo longo, um processo que dá trabalho você conseguir conviver com isso. Sim. Se você tenta parar, você vai fracassar. Mas se você entende, aceita e fala, eu tenho, isso vai acontecer, e quando acontecer eu vou saber lidar. Mas como tudo na sua evolução, não é? Quando você entende que você fala assim, ok, eu tenho isso, faz parte de mim, não vai sair de mim, mas eu preciso aprender a lidar com ele para que ele seja o meu melhor amigo e a gente possa viver juntos da melhor maneira possível. Porque quando você olha no espelho e enxerga uma coisa que você não gosta, você fala assim, não quero disso, e aquilo faz parte de você, você vai viver uma briga eterna por um negócio que não tem escapatória e que só vai te entristecer, você só vai entrar mais ainda num buraco que não tem saída. Uma hora vai sair, uma hora vai explodir, aí aquele vulcão, erupção e queima tudo. Né? E aí o estrago é muito maior. Então se você conseguir esquentou um pouquinho, joga uma lavinha ali, vai jogando, é mais tranquilo do que o negócio. Do que você lutar contra, erupção né? toda, que porque lutar contra é isso que você falou, dá uma crise existencial, né? De falar, eu não quero ser isso, eu não quero isso, não quero sentir isso. Mano, você vai sentir, aceita, né? Sinta, permita-se sentir. E a gente vive num mundo hoje muito... A gente enxerga muitas das coisas com o olhar do outro, né? Então a gente acaba se construindo pela opinião de uma sociedade, né? Seja a sociedade que seja a sua mãe ali falando que a menina precisa se comportar assim, não? Como é que você pode ficar comendo tantas essas coisas? Que aquilo vai te construindo de alguma forma, mesmo que erroneamente traumatizando. Mas é necessário também. A gente se reconhece, o eu só se reconhece primeiro no outro, né? Sim. Eu existo porque você me reconhece. Sim. Pra depois saber, então eu sou um ser. Então a gente precisa do outro. Só que aí você começa a se comparar com o outro, sem saber a vida do outro, sem saber se aquela é uma verdade. Às vezes você tá simplesmente comparando ao que a pessoa posta. Isso é muito real. Você começa a entrar numa crise de ansiedade, porque você acha que o outro, por muito menos... que aí eu já entro no julgamento também, consegue muito mais coisas do que você que tá lá batalhando, ralando, fazendo, acontecendo, porque você entrou num julgamento que não vai ter fim nunca, porque você tá enxergando a vida pelos olhos ou pelo post dos outros. É cultural também, né? A gente aprendeu no mundo que a gente vive hoje, a competição faz parte de tudo, né? Então a gente viveu num mundo que, sei lá, posso falar uma besteira aqui. Qualquer coisa a gente corta, mas depois não tem problema. Quando o mundo capitalista e a era da revolução das máquinas. Vamos lá, Revolução Industrial. Eu lembrei do filme A Revolta das Máquinas. Misturou tudo nos meus neurôniozinhos. E eu lembrei do Tempos Modernos, que é o Chaplin fazendo assim
sabe? engrenagem, né? E aí começa a ficar doidão, vai sair. Sim. Eu fui outro dia, gente, eu fiquei muito mal. Eu fui conhecer uma fábrica. Eu nunca tinha conhecido uma fábrica de linha de produção, assim. Era tão de quê? aberta. Era de alimentos. Ah, mas você foi na pior opção, né? Porque Mas assim, é meio todo, se fosse têxtil, por exemplo, né? Um sapato. não sei, mas qualquer indústria. Aquela situação de você ficar lá o dia inteiro. Tum, 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 tum. Ah, Aquilo me deu uma falta de ar, um negócio, uma sensação de... você vê o humano mecanizado, É. né? Me deu uma sensação, eu falei, não é esse o caminho. O caminho que a gente tem que ter, não é esse o caminho. Eu quero a minha comidinha na minha mesa também. Como é que a gente muda isso? Então, a gente também aprendeu, dentro dessa dinâmica também, a ser sempre competitivo, a sempre garantir o seu, fazer o melhor. E isso tem a ver, acaba trazendo toda essa dinâmica de desde a escola, que a gente aprende quem vai levar nota. Amiguinho levou nota mais, o trabalho foi melhor. Né? Nas escolas já começa isso a ser colocado. Talvez até na família, né? na família, né? Às vezes, seu irmão, Sim. a mãe e o pai às vezes fazem próximo. isso. Olha seu irmão fazendo certo e você não fez. Uhum. Então, nós, seres humanos, somos feitos pra brigar, pra competir. Então, e aí Dentro quando dessa você vai cultura, nós ver... somos feitos pra isso, desculpa, Sim, Tati, sim. né? Nós somos colocados a seres assim, só que a gente não é assim. Não, muito pelo Né? contrário. Somos seres colaborativos. E Sim. se a gente mudasse essa ótica, em vez De da colaborar. competição, na colaboração, Né? ia dar para o alimento ser de outra forma, como você falou. O alimento, Bruno até tudo. tem, né, Bruno? Tem o podcast da sua mulher. Como chama o podcast dela? Criado Solto. aí. Tem o Sobre podcast alimento? Criado Solto, Legal. que mostra uma nova forma de se De se alimentar, sem esse lado industrial, capitalista, mas sim dos pequenos produtores ali, né? E como transformar isso, como fazer com que isso seja Acessível a todos. acessível no dia a dia, né? Seja apto, não me veio a palavra. Enfim, que funcione, Sim, né? sim. Que funcione no nosso dia a dia. A Como gente tem muita aplicar coisa isso? como sociedade pra gente mudar e pra gente... Acho que a gente tá caminhando. Eu acho que tem pessoas aí que estão dizendo, né, o que pensam. Então, eu vou longe aqui, mas, por exemplo, eu sempre me questionei sobre as gerações passadas, por que eles não agiam quando alguma coisa muito grave acontecia no mundo. Então, por exemplo, quando a nossa questão climática chegou nesse ponto, eu falo, mas por que lá atrás ninguém viu que ia acontecer isso? Agora estão jogando no nosso colo resolver o negócio todo. O Holocausto. Como que ninguém agiu e deixou tudo aquilo acontecer? E agora a gente está passando pela mesma situação, e agora eu entendo como a gente deixa as coisas acontecerem. O que aconteceu agora no Afeganistão e está acontecendo. Nossa, mano. Então, eu olho para aquelas mulheres e ontem eu tava saindo para jantar com minhas amigas. Saindo para jantar, e eu parei para pensar. Eu falei, como seria se eu não pudesse fazer Sim. esse simples ato de ir jantar com as minhas amigas? São coisas pequenas que a gente não vê. O simples ato de respirar. A gente só dá valor quando a gente não tem o ar. Então, a gente teve esse valor, principalmente para a vida da gente, pra gente começar a olhar para essas coisas que parecem tão pequenas como mexer um dedo Uhum. e ser grato por saber mexer o dedo, Uhum. sabe? Uhum. Claro que eu tô indo longe aqui. Mas... Não, mas é isso. Acho que a gente esse tem sentido. que ficar fritando Como a mesmo. gente vai agora, como sociedade, olhar para isso? A gente vai se calar, porque é longe, porque tá muito longe da gente, ou a gente vai conseguir ser uma grande voz mundial? Então, a pandemia teria que estar unindo todos nós de alguma forma. Eu porque acho é uma que dor em comum muito grande. eu Tenho visto melhora? Tenho. Mas ainda acho que é um processo longo. Porque de eu uma humanidade. não consigo ver uma solução no sentido de vamos usar Nossa a voz. nossa voz para mudar o todo, no sentido de fazer pelo mundo. Eu acho Sim. que é muito mais todos e cada um dentro de si, saber Fazer sua parte. saber ser Sim, melhor perante o mundo, que aí sim acontece uma transformação. Mas meio que do exatamente, é micro pro isso, macro, concordo, né? concordo exatamente com você. Tem uma metáfora que eu adoro, que fala sobre esse amor, como é que a gente pode, quando a gente se ama, a gente começa a espalhar amor e o nosso mundo ao redor muda. Então ele mostrava como que, você quer entender como funciona a mudança, como a gente pode mudar o mundo? Joga uma pedrinha no lago. Você vai ver que na pedrinha joga e as ondinhas vão se formando primeiro ao redor e ela vai propagando. Sim. Então, é assim.
Então, se você não tem a base, qual é a base? A construção que nós falamos da casa, né, Pri? Que a nossa casa desmoronou. Uhum. A gente não tinha o terreno preparado. A fundação. Então, a fundação, o terreno, é você, eu me amo. Se amar de verdade. E esse é um processo que eu, por exemplo, caí em mim agora sobre isso, depois de 38 anos de vida. Não é em 2 meses que eu vou resolver o assunto. Eu tô há 38 anos vivendo de um jeito. Aprendendo e tendo crenças em coisas que agora é paciência. Por isso que eu tô falando pra você que ao mesmo tempo que eu tô tendo esse desafio, lidando com as crises de ansiedade, Às vezes ontem eu tava numa reunião, no meio de uma live, e começou a me dar uma crise de ansiedade. Aí eu tava lá, respirei, passou. Sim. Falei, eu estou tendo a crise. Então, eu sabia por quê. Tinha uma razão. Então, Teve um gatilho. teve ali. um gatilho. Era o trabalho. Eu tô voltando a trabalhar de uma forma mais intensa. Então, aquilo me causa... Ai, tô acostumada mais a estar trabalhando assim. Como é que vai ser com as crianças? E como é que vai ser meu tempo em casa agora? E tudo isso aí, que contrato, minha vacina. Mas aí, como é que... Tudo vem na cabeça em milhões de... Loopings. Nossa. E rápido, né? Em fração de Você conhece o segundo. Jinx? Que você fala igual o Jinx, né? Aí, você aprender a lidar com isso e começar a fazer esse processo é lindo. É lindo. Mas dá trabalho. Dá. Tem E que dói. ter. Por isso que, Coragem. E isso me ajuda até. Eu comecei esses dias a falar, Vanessa, você vê como você é corajosa? Você tá tendo coragem de enfrentar isso, cara. Então, isso tá me ajudando, inclusive, a olhar pra mim com mais carinho, mais amor. Falar, ó. Quem disse que você não tem coragem? Você tem. Você tá enfrentando. Tudo bem, você entra no avião, você não entra no elevador. Você tem um monte de fobia e bestinha. Mas é uma coisa que o Mas Bru o já me principal falou você tá muitas fazendo. vezes. Sim, óbvio. Né, amor? De você falar, que você já falou até pro meu também, de falar, beleza, mas olha o caminho que você já percorreu até chegar aqui. O que a gente fala muito é isso, assim. Às vezes você almeja chegar num lugar e você só consegue enxergar aquele lugar. E às vezes você caminha, e ele continua distante. E você começa a falar assim, mas eu não saio do lugar. Mas é simples, é que você não olha um pouco pra trás pra saber o tanto que você saiu, Sim. o tanto que você caminhou, o tanto que você evoluiu. E que sim, falta muito. Mas que você realmente teve Saiu uma do jornada lugar. muito linda. Você não tá simplesmente fazendo nada. E você podia ter ficado no lugar. Poxa, E tem gente que está parada no lugar. muitas. Né? E tem muita gente. E aí, quando você começa a caminhar, você tem que aprender uma coisa que aconteceu comigo isso também. Quando eu comecei a ter esse processo, eu queria carregar todo mundo comigo. Não é? Você quer, E você acha você tão quer libertador, tão legal, tão tá legal, você gostoso. falou, eu quero comigo. Tipo, indicar uma série, né? Tipo, indicar uma série. Você quer que a pessoa leia o livro que você quer. Nossa, eu comecei a Sim. falar, mãe, lê esse livro, pai, lê esse livro. Usa o óleo essencial, usa não sei o quê. Eu comecei a... Vai na minha terapeuta. Nossa, Bota o quartzo filha. rosa no chakra Usa umbilical. cristal, tudo. E é Como é que lógico. Bebe essa água com esse aroma, com esse fluido. Tudo. Aí você quer que todo mundo abrace. Sim. As únicas pessoas que eu consigo colocar isso de fato são meus 2 filhinhos. Por quê? Ai, dá uma obrigada. Engole esse negócio aí, menino. Engole esse floral aí que você vai usar esse floral. Então, uma criança você consegue, entendeu? Faço raio, eu faço meditação com meus filhos. E eles estão, vamos, mamãe, vai fazer meditação, se não tem meia hora de videogame. Ali eu consigo. Mas o resto, né, as pessoas que a gente chama, elas vão ter que fazer por elas, não tem como. Sim, A gente vai ter que aceitar esse processo, esse tempo de cada um. E foi um outro aprendizado também, porque eu tinha essa mania de eu vou ajudar todo mundo, a prepotência danada. Né? Aquela eu consigo ajudar Você minha acha mãe, que meu pai, você eu é a consigo Madre ajudar. Teresa de Calcutá que vai transformar todo mundo. Que é uma prepotência boba mesmo, assim. E aí que te bota uma âncora, né, amor? Porque você apanha, né? A vida te mostra que não é assim, né? Porque as pessoas, elas acabam se acostumando. Com a sua benevolência. Elas não conseguem enxergar que você tá querendo ajudá-las. Elas começam simplesmente a agarrar e não querer soltar nunca mais. Aí você começa a ficar com pesos Que não pra são conseguir seus. andar. E as pessoas usam e abusam disso. E aí quando você cai por si, por todo esse processo que vocês fizeram, estão fazendo, elas desaparecem. Sim. Mas elas ele, tipo, num passe de mágica. Aquela pessoa que você achou que era da sua vida, que você poderia contar com ela pra todo sempre, amém. Você diz Se um afasta. não. É frequência, Você né? diz um não. Vamos falar de física. É, A frequência, total. né? É física quântica isso, né? É. A frequência não bate, né? Então, se você tá na frequência aqui do medo, você vai bater com quem tá com Exatamente. medo.
né? É isso. É basicamente isso. Estou E num lugar você- diferente, não dá mais pra gente frequencializar. E você começa a aprender a impor limites, né? É. Tipo, você pode vir até aqui, ó, porque daqui pra cá me faz mal, É. então não. E Tem uma aí frase esse que eu amo. não, com esse limite, a pessoa nunca mais está por perto. Porque ela não aceita que você não deixe ela ir até um pouco mais. Não Tem aceita. duas frases que eu não sou boa de decorar frase. Meu sonho era ser aquelas pessoas cultas que falam. Quem de 3 milênios não se dá conta? Começa a falar a frase e fala, nossa, acho tão inteligente quem faz isso. Eu não consigo decorar, porque eu tentava, só que eu troco as coisas. A ordem Tipo das assim, coisas, tipo né? a revolução das Nunca máquinas, passaram né? os bois na frente dos carros. Como é que é a revolução industrial, né, Pri? Revolução industrial. Das máquinas. E aí, tem uma frase que... Mas essa eu consegui decorar. Que quer dizer mais ou menos assim. Porque senão não dê pérola aos porcos. Sim. Básico. Sim. E uma outra que eu amo que é... Que é de quem? Não É o dito popular. É dito popular. É dito popular. Eu também não sei. Alguém falou isso Ninguém e é sabe. muito... Alguém vai saber. Não, porque a gente se Maomé. acha... Não, porque a gente acha... Mas é isso que você falou. Pode ser, Maomé. Porque se você pensar, não é que eu sou melhor, nada disso. É que às vezes você tem uma coisa preciosa pra dar. Sim. E que as pessoas não estão prontas pra ouvir. Tá tudo Não bem. valorizam. Não querem, valoriza. não, Então, nem querem receber. E só você tá dê pra dando. quem tá pronto É. pra receber. E aí vem outra frase que eu amo, que é o seguinte. Que ela me emociona. Tá no livro... Tá no Caibalho. Foi no Caibalho que eu li? Ai, não sei. Tá, por ali. Por Foi. ali. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Sim. Então, isso. assim, quando eu percebo que alguém quer me escutar, eu falo. É. Mas eu aprendi a me calar. E só falar quando Foi pertinente. a pessoa tá pronta pra me escutar. Sim. Quando você sente alguma essa forma. abertura. E quando você sente que não, você... Deixa pra... Só lamento. Tô aqui. Tô aqui. Mas, de qualquer forma, não dá, né? Eu tenho uma coisa que eu acho que é uma curiosidade minha, e eu acho que vocês passaram por isso e talvez de uma forma igual, já que vocês são a mesma pessoa. Não, porque eu não tenho esses olhos da Priscila de gato. Ai, eu não tenho essa voz. Que nem no karaokê dá pra eu cantar. Que eu acho que a gente vive num mundo politicamente correto, onde qualquer coisa que você queira falar, sempre vai ter zilhões de pessoas pra poder te apedrejar. Sim. E aí eu acho que vocês que começaram a carreira muito cedo e desde muito jovem chegaram no lugar onde vocês conseguiriam, através da sua opinião, da sua voz, atingir um número muito gigantesco de pessoas. E em paralelo isso, sendo muito jovens e ainda se criando, né? Se aprendendo, se realmente se estruturando Achando que é quanto gente, né? pessoas. É mais difícil passar por esse momento de desenvolvimento, sendo que você tem que às vezes se calar, sendo que você tem uma opinião contrária do que a massa, mas simplesmente porque você está colocando muita coisa em xeque, seja um empresário, Sim. seja pessoas falando assim, não fala isso O porque vai dar contrato, ruim. né? Uhum. O contrato com a Uhum. marca que você tem que... Sim. Eu acho que a gente fica mais limitado mesmo pra encontrar, pra colocar as asas e sair voando, né? Não sei. Eu acho que a gente teve sim. sorte, que a gente não pirou. Mas você vê as histórias de crianças que... Eu não era criança, eu era adolescente, mas na minha cabeça, eu vou te falar. Hoje eu sei que era de criança. Na época eu não sabia. Mas com 17, gente, eu era uma moleca. Não sabia nada. Nossa, eu fui ver um vídeo meu esses dias, eu falei, ô dó! Ô dó! A pessoa sabia ouvir, eu não sabia ouvir. Sabe quando a pessoa é meio... Eu tinha um DTA forte na programa de televisão. Eu tava vendo um vídeo meu, a Hebe falava, eu não tava ouvindo a Hebe. Eu falava, cala, menina! Presta Ela atenção, acabou de falar interage. que ela tá se sentindo gorda, fala alguma coisa. E eu falava, é verdade. Cara, Ai, surreal. gente. Mas é isso, a gente é muito criança, muito bebê, deslumbradíssimos com uma ideia de vida que a gente não tem ideia. E a gente tem muita gente ao redor, e quando dá certo, no caso da Pri, no meu caso, que aí você tem um time, você tem empresário, você tem assessoria, você tem um time, você vai ser moldado para você cumprir aquilo ali. Eu tinha muita dificuldade, tanto que eu fui uma pessoa que... É porque salva as proporções, mas se eu acho que fosse Estados Unidos, eu tava que nem a Miley Cyrus, né? Não, Miley não, é a...
Qual? A Hannah Montana? Britney Spears? A Britney Não. Spears. Tinha acontecido... Meu, quando a Britney quebrou aquele... Eu me identifiquei. Eu quebrava aquele carro também. Dando vazão O a tudo que cabelo, assim, gostaria. eu me identifiquei. A Sim. Britney, eu olho pra ela, eu me identifico. Porque Sim. a proporção... Sim. Claro que a minha proporção é menor, mas se eu tivesse na lá, eu ia ter surtado. Porque, assim, era uma vigília muito grande. Era não podia... Comparação. Eu era uma menina muito questionadora, eu vivia... A Pri sabe, a gente se viveu, a gente não deixava de fazer as coisas. Claro. E hoje não tanto, mas na época a gente não tinha o Instagram. Sim. A gente tinha o paparazzo ficava atrás. Então, assim, Surgia e a do gente se poste esconde. da Hoje o que a gente acha árvore. legal mostrar, tipo, você acordando na cama, mostrando sua vida natural. Imagina, aquilo na minha cultura de geração era um absurdo. Só podiam me ver de unha arrumada, artista apresentável. e apresentável. Eu não podia mostrar aquela minha outra vida de A igualdade, adolescente né? de 17 anos pras pessoas. Não podia mostrar pras pessoas eu tomando um porre. Ou eu ficando com um menininho. Escovando o dente. E tendo opiniões. E imagina, nossa, uma opinião de uma pessoa de 18 anos ainda na vida. Né? E a gente tem que a gente tem uma opinião formada e muda muito. E isso, com o tempo, pode se virar contra você. E algumas vezes tentaram se virar contra mim, mas você falou que não ouvia isso aqui. E agora tá cantando isso aqui, eu falei, É porque a gente muda, e isso é muito legal. Gente, oi? A gente se olhar, né, olhar pra trás e falar, nossa, eu não me reconheço mais. É engraçado. Eu acho muito legal. Eu acho legal também. Eu acho de uma puta evolução, assim. Sem olhar com raiva também, porque às vezes eu tinha um problema que eu olhava com vergonha. Não, Hoje não. Era o que eu tinha, era o que eu conhecia naquela época. Tipo, eu perdoo os erros que eu cometi, porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. E se eu for me olhar daqui a 10 anos com esse cabelo aqui que eu tô aqui, eu vou falar, Vanessa, toma um rumo, né? Por que não faz uma escovinha antes? Olha lá, a franja tá caindo já no lugar. Então, assim, é sempre assim. Nossa, ainda bem que eu olhei. Amor, você quis tirar uma curiosidade aqui, né? Mas eu acho que no começo do assunto aqui a gente falou, bom, você faz essa coisa de tampar as pequenas goteiras que vem vindo e tal. Então conta pra gente como é ser assim. Vem cá, o que aconteceu que você já veio assim? Já veio pronto na vida. Não vim pronto, não. Eu vim. Eu sempre fui muito, muito quieto, observador, e a minha observação não era só realmente ao meu redor, era principalmente dentro de mim. A educação, tipo, você tinha isso em casa, tipo, porque assim, eu tô questionando assim, hoje a gente fala com nossos filhos com uma... Acho que é diferente do que eu fui criada. Eu falo com meu filho, eu errei, me desculpa. Sim. Que você tá sentindo. E aí, eu vejo quão rico isso é pros meus filhos e pode levar isso pra outro lugar. Então, é questão, como é que era a tua infância? Porque deve ter tido uma... Eu costumo base. falar Uma base que eu pra acho chegar que nesse nesse sentido, assim, da evolução, de como a pessoa vai pensar na vida, como é que ela vai se construir, eu acho que o pai e a mãe têm quase nenhuma participação. Eu acho que a única participação que eles têm realmente é no lugar de embutir sementinhas. coisas dentro de você que muito provavelmente venham também de sociedades que já foram impostas, assim, sabe? Tipo assim, ó, se você... Minha mãe falava muito uma coisa, que assim, você acabou de comer e você vai fazer a barba? Você acabou de comer e vai ficar na frente do espelho, você vai ficar com a cara torta. Sabe umas coisas assim? Sério? Até hoje eu acabo de comer e falo assim, mano, eu vou olhar no espelho. Eu nunca vi isso. Tipo, eu acabei de isso eu comer, não vou olhar no acredito. espelho, escovando. E eu tive paralisia facial e eu ficava pensando assim, caralho, Você será teve? que eu olhei pro meu espelho? Será que eu lavei a cabeça e não podia? Ou será que o vento veio e fez... Tem um vídeo. Caralho, fudeu! Fiquei assim, Você teve mesmo, paralisia? tive paralisia facial. Quando que você teve? Eu tô meio torto, assim, dá um close aqui, não. Tive quando eu tinha, sei lá, 15 anos, por aí. Mas por quê? Eu sei lá. Sei lá, mas eu sou meio Você bitolado tomou com vento certas depois, coisas. você tomou vento então, errado. Eu sou, sei, tipo, porque eu já ouvi essa... Você nunca ouviu isso, Priscila? Não, só De vento, de ficar sim, vesga, de vento. passar o anjinho e falar amém, ou bater um vento na cara e ficar vesga mesmo, porque eu ficava muito vesga quando era criança, achava muito legal. A gente exagera nas brincadeiras, mas são coisas que a gente vai ouvindo e vai Bruno do ficando. céu. Tipo assim, ó, cuidado, não vai até o mar acima do joelho, que você não vai morrer.
E aí você não vai. Hoje eu entro no mar depois de... Né, depois eu falei, vou vencer isso aí, coisas que minha avó falava. Fui no mar, quase morri mesmo. E falei, beleza, então eu já sei que o mar não vai muito comigo. Nesse caso, até prejudico. Eu sou medrosa, mãe medrosa com essas coisas. Eu falo pros meus filhos umas coisas assim, desculpa. Mas eu acho... O Bruno tem as questões dele, eu né? acho muito legal a gente parar pra pensar às vezes assim, quando a gente começa a falar de pai e mãe, e fala assim, peraí, eu não sou filho único. Tá. A criação que eu tive foi exatamente a mesma que o meu irmão teve. Você tem irmão? Sim. Tá. E meu irmão tinha certas questões que eram muito mal resolvidas dentro dele. Ele Diferentes teve das suas. de problemas psicoemocionais ou mentais, eu não sei como é que fala a nomenclatura exata, mas ele tinha e eu não tenho. Mas o que te levou então pra você, dentro desse lugar que todos nós temos, que são as nossas gaiolinhas, nossas prateleiras, como é que você saiu disso por si? Da onde? Eu acho que... Como é que nunca entrou, talvez, né? Não, Porque entrar a ele gente sempre foi... entra. Eu acho que assim, eu sempre peitou observei a galera muito na sua por autenticidade. mim. Sempre entendia qual era o movimento que certas coisas aconteciam dentro de Desde mim. criança. O porquê que aquilo tava me sentindo desde já criança, evoluiu, meio já vem de outra intuitivo, reencarnação. assim. Deve ter sido Maomé, pode ser. não, já veio. Maomé. É tipo assim, é bem isso, deve já... Ele já veio com essas questões, né? De E aí eu se sempre observar. dei vazão às minhas vontades. Claro que não eram vontades idiotas, né? Mas assim, as vontades de repente... usar uma roupa que eu gostaria de usar, escolher uma profissão que eu gostaria de falar realmente o que você ser queria feliz, dizer. falar o que eu queria dizer, não ter medo, mas saber o que eu ia falar, deveria saber como falar para realmente não virar uma coisa realmente fora de proporção. Mas a gente vai buscando e evoluir o tempo inteiro, né? É isso que você falou aqui no bate-papo que a gente tá tendo, que a gente, agora que eu sei que eu tô buscando a minha evolução, que depois de 38 anos, daqui a 6 meses eu tô, acabou, Não. encerrei, peguei meu diploma. Tipo, sou formado numa escola Sou de formada teatro na e agora eu vida. posso trabalhar. Não é assim. A gente busca o tempo inteiro. E às vezes eu chego com ela e ela fala assim, pô, mas você fez isso, você fala assim, é porque eu não sei fazer diferente. Isso é o meu jeito. Ela falou assim, mas esse jeito talvez não seja o melhor. Eu falei assim, pois é, então eu preciso parar, Aprender. achar o meu momento, achar o meu lugar, saber como que eu vou fazer pra ser diferente e esperar que é realmente um passinho de formiga por vez. E às vezes é uma coisa mais... Mas você assumir isso, cara, imagina se todas as pessoas pudessem falar, eu não sei fazer diferente, e se abrirem pra, tá, calma, eu Existe quero saber, forma. tem outra forma? É. Tô curioso. Então, você se abrir pra esse processo, eu acho que é uma riqueza do É ser muito humano. bonito. Mas é tão difícil legal. também. A gente tem uns arranca-rabo assim nesse sentido mesmo. A gente já falou assim, mas por que você tá indo por esse caminho? Eu falei, cara, porque é esse o caminho. Eu falei, mas por quê? E aí a gente começa a entrar numa... Mas você tá disposto. O problema é quando a pessoa se fecha e acha que aquilo ali é e pronto. Eu sou assim, eu nasci assim, vamos morrer assim. Gabriel, aí fica lá e é assim. Senhor. Você sabe que me deu aqui um insight quando você começou a falar sobre você, né? Que você também tem suas questões e tudo mais, até hoje em dia mesmo, até com esse um pouco do toque da doença, né? Um pouco da hipocondria, assim. não sei Você o quê. tem toque? Tem a hipocondria Eu pouco, tenho, assim, total. nele. Então, ele eu se sou total. reconhece em algumas coisas das histórias que você conta pra Sim, a gente. gente é parecido. Nossa, tem uma que depois eu vou te contar, depois em off. Uma que eu arrumei agora que ódio, tá me dando torcicolo. Mas assim, É um toque que eu vou ter que tirar da minha vida. eu não sinto a doença, mas quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu já levanto uma anteninha e falo assim, ó, vamos prestar atenção, porque isso Que vai aqui tem que acontecer. ficar longe de mim. Não, eu tenho que é. deixar isso longe. E aí eu acho que uma das coisas, você já volta, Eu volto, uma pode das deixar. coisas que realmente me fizeram muito bem na vida foi o esporte. E realmente hoje eu pratico esporte diariamente, É a o meu terapia esporte é o dele. bodybuilding, é a musculação e é realmente sim, o lugar onde eu coloco a minha cabeça conectada ao meu corpo, ao meu Exercício, né? espírito, ao meu coração. E assim, eu vou fazendo bem pra mim, né? Na psique, no coração, no corpo, na vaidade, em tudo. Mas é aquele momento onde eu tô conectado, é quase que a minha terapia mesmo, porque aí eu sou o meu próprio terapeuta, me fazendo vários questionamentos do que é certo e o que é errado, dentro da minha atitude, dentro da atitude do outro, por que o outro fez aquilo, por que me machucou e tal, enquanto eu tô Nossa, fazendo ele é toda a minha terapeuta série. total dentro Ele dele. é autoterapeuta. Nossa! Mas uma Não, a coisa gente que eu faz acho que isso, ele mas é legal. cresceu com essa... sempre teve os seus próprios questionamentos, né? Desde novo, assim. Mas me veio aqui um insight de que você nunca se importou
com que os outros estavam pensando sobre aquilo que fazia bem para você. Sim. Se você decidisse que você ia para a escola de rosa, você ia para a escola de rosa e foda-se, E desculpa. já nasceu Se assim? os amiguinhos fossem foi falar assim? que é viado, que é isso, Porque que é assim, aquilo. eu desde sempre recebo esse bullying Pô, mas é difícil de você ser ser essa criança. diferente. Não, é isso que eu tô falando. Acho que essa é a Criança chavinha que tá ele bem sempre preocupada, trouxe. cara. É. Eu sempre Ele recebi peitou esse bullying. a sua própria autenticidade, E suas aí, vontades. porque o bullying que eu recebia sempre foi muito velado por trás de uma piada, de uma brincadeira, de um ha-ha-ha. Nunca foi aquela coisa muito maldosa no intuito de, enfim, da ruindade, assim, né? Quando você enxerga uma pessoa ruim na cara, a fisionomia, sei lá. Era sempre numa Nunca foi piadinha. muito direto, assim, na cara, né? E aí eu sempre levei aquilo numa brincadeira. Falei assim, tá bom. E é que não vou mudar isso. Tipo assim, Bruninho sempre foi o gayzinho, o viadinho, Sensível. o sensível, o artista, e vai ser fudido na vida, não vai ganhar dinheiro. Enfim, todas as coisas que eu me propus a fazer, mesmo quando eu comecei com a música, com tudo, sempre foi muito distante da realidade de todos aqueles ou quase todos aqueles que estavam ao meu redor, dos meus colegas. E eles sempre não entendiam e não conseguiam, talvez, dar vazão nas próprias vontades. E aí, quando ele enxergava alguém dando, aquilo incomodava e eles não conseguiam virar a chavinha de falar assim, porra, Vou então tentar peraí, também. deixa eu tentar. É. Porque vão tacar pedra, mas tudo bem, ele tá feliz, tá amarradão. Não, elas difícil preferiam realmente mesmo. atacar mais sim. tijolo, porque ele fala assim, uma hora você ele vai se cair. Essa é a bancar, dinâmica né? de, Essa toda é a- essa E ontem- violência, inclusive. Ontem, numa acontece. brincadeira que eu tava fazendo no Instagram, eu nem cheguei a falar isso com ela, de caixinha de perguntas, dessas coisas, de brincando com as pessoas, uma pergunta veio, eu respondi, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me conhece, já teve um contato muito maior, assim, com realmente, de novo, essas piadinhas, essas coisinhas que eram de 15, 20, 30 anos atrás, e eu parei pra pensar e falei assim, gente, as pessoas não conseguem evoluir, elas não conseguem parar pra olhar o próprio umbigo e falar, Questionar o que vai falar que isso aí pela merda boca. que eu sou. Porque se eu tô tacando pedra em alguém que tá falando uma coisa que pode ajudar tantas outras pessoas, eu só posso ser um merda. E eu preciso tentar destruir aquela pessoa. Então eu acho que o não credibilizar e você não realmente não fazer da sua vida o que a sociedade te impõe, o que as outras pessoas te colocam pra ser, Não, é o que de repente seja um bom caminho pra você começar a trilhar. que bom que eu descobri isso com 38 anos. Mas A gente descobriu. Descobrimos. A Pra gente quem já vai viu. viver, pra quem vai viver Pronto. 193, Tomara que eu preciso de... Eu falo pra Deus, eu falo isso pra Deus. Deus, me dá tempo, vai, por favor. Demorei até agora, por favor, me dá um tempo a mais aí. Van, Por favor, a gente eu já preciso tá... de Já estamos quase encerrando. Ih, Então... Nossa, gente, parece que é muito legal conversar com amigos. Eu quero só trabalhar com amigos. né? É Deus outra é mais, coisa. Deus é mais. Então, você no comecinho aqui desse nosso bate-papo, você falou da frase do Osho, né, que eu não lembro agora qual é, Na frase, mas o que você Do disse livro, é, né? eu preciso aprender a amar tudo de novo. Eu não Sim. sei o que é amar, né? E aí eu queria ter aqui todas as suas letras, né? Porque você cantou muito o amor. Sim. O apego. Que era o amor do apego, É. né? Agora eu tô fazendo algumas que falam um pouco dessa ideia que eu quero chegar. Mas eu falo que eu só vou escrever quando eu sentir que eu tô... Sim. Sou exigente, Pronta. Capricórnio, filha. uma coisa Então, Bruno agora vai te fazer uma pergunta. Eu acho que dentro de tudo que a gente conversa, assim, dentro de tudo que a gente passou aqui nesse podcast. Fala. Então, mas o Bruno É vai fazer porque a eu pergunta. gosto da forma que ele, que ele Não, traz. e dentro de toda essa busca que você tem feito, né, e lindamente expôs aqui pra todos nós, assim, que muito provavelmente não seja uma coisa que você fale assim tão aberto pra outras Não falo. tantas milhares de pessoas. Tem que saber de onde fala. acordo Não com o deu canal. pérola aos poucos. Como Pois assim, é. esse canal que vai ter gente que eu acho que... É um canal né? filosófico. É um Aqui canal a que vai gente estar disposto tá a falar construindo disso. pessoas. E a gente também. sabe que você tá nessa busca, então assim, hoje, nesse exato momento aqui, o que é o amor? Tcharam! Eu sabia que você me perguntar essa pergunta, eu falei, eu não vou pensar, porque eu vou ficar pensando e vou inventar um monte de coisa e não vou conseguir chegar lá. O amor em si, eu não consigo falar em uma palavra, porque pra mim, a ideia que eu tenho do amor é algo que não tem comparação. Mas pra mim, o amor, ele é o sentido e o propósito de tudo. Eu falei isso uma vez, eu tava num trabalho de escola e perguntaram qual era o sentido da vida. Eu tinha 14 anos e eu falei, muito intuitivamente, a minha resposta veio, é o amor.
Então, o sentido de tudo é o amor, sabe? O amor é o sentido de tudo, o sentido de tudo é o amor. Pra mim é basicamente isso. E as ideias que a gente pode ter são milhares. E eu tô descobrindo isso. Mas pra mim é algo muito próximo de liberdade e de ser, sabe? E de... Algo me diz que é por esse caminho. Eu ainda tô descobrindo, né? Ainda sou uma aprendiz. Mas eu espero muito conhecer o amor. Maravilhosa. Eu preciso falar uma coisa. Fala. Que eu sempre falo que eu fui muito garoto MTV na vida, né? Desde molecote, a MTV era o único canal que eu assistia. Foi por isso que eu comecei na música. Foi por isso que eu aprendi algumas coisas ligadas à arte. E eu lembro um fato muito pequenininho de uma coisa que eu passei... Passando a televisão assim, parei uma vez na MTV e tava passando um programa que eu não lembro qual que é, que você tava lá, que acho que era É Estrada? Estrada. Estrada MTV. É. E que eu lembro que falou assim, acho que foi 1 minuto, assim, que eu sei que você tinha uma dificuldade de acordar um pouco mais cedo, depois de ter feito o show e tudo mais, não sei o que lá, e que às vezes você... Até hoje. Isso não mudou. Você entrava no banheiro pra lavar o rosto, você não conseguia lavar o rosto, você limpava o olho, assim, ó. Algo do tipo. Você lembra disso? Eu lembro de algumas partes do programa, assim, mas eu lembro que ele falava, meu Senhor Jesus, era tipo... Eu não sei, eu lembro dessa Eu não parte do conseguia lavar acordar. o olho do que lavar o rosto. E eu faço isso até hoje. Muito obrigado. De toque! Não, eu faço isso até hoje, porque pra mim salvou minha vida. Porque às vezes eu acordava e não queria lavar o rosto assim, com aquela água gelada, esperar esquentando. É verdade, eu faço eu isso até lavava hoje. o olho, tirava as É remelas, verdade. os bagulhos assim, e acabou. Então, ou ensinei seja, isso. você me ensinou isso na vida, eu faço isso até hoje. Eu também, eu não consigo jogar a cara na... Eu vou lá, pego só, molho o cu e tiro aqui, ó. E tira a remela. Tira as coisas que a gente não Pra quer. quê jogar a cara? Você é louco. Mentira que eu te ensinei isso. Obrigada, amor. Obrigada, Eu amei, tá? obrigado. De coração. Um beijo pra vocês. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado das besteiras que eu falei aqui pra vocês. Senhoras e senhores, Vanessa Camargo. Tchau. Clap, clap, clap. Aplausos.